Olá, mulher de Deus! Seja bem-vinda à Escola para as Mães. Hoje, terça-feira, dia 14 de setembro, vamos falar sobre as consequências da ansiedade no nosso lar. Eu confesso que eu fiquei... Bom dia, Késia! Eu confesso que eu fiquei muito aflita, com muita aflita no sentido de compartilhar aquilo que eu recebi do Senhor, aquilo que eu fui ministrada, sabe, eu fiquei com bastante vontade, preocupada em compartilhar. Sabe quando você recebe uma revelação, quando o Senhor ministra algo profundo no seu coração e que você sabe que essa palavra alcança outras mulheres, mães especialmente, né? Porque esse perfil tem a missão de ajudar espiritualmente e emocionalmente outras mães para que se fortaleçam e possam, né, cuidar, proteger, amar, zelar da sua família e continuar na jornada até Jesus voltar. E quando eu recebi essa palavra, eu fiquei com muita vontade de compartilhar e graças a Deus que já estava, né, próximo à Escola para as Mães. Então nós vamos hoje falar sobre as consequências da ansiedade. O que é ansiedade, né? Nós ouvimos muito essa palavra sobre ansiedade. Qual a definição exata? O que comprova que uma pessoa está ansiosa? O que comprova essa ansiedade? Quando que é ruim? Quando que a ansiedade ela se torna maléfica? Até que ponto eu posso ir, né? Se todo mundo tem ansiedade, então é algo comum. Até que ponto eu posso andar ansiosa? Até que ponto eu não entristeço o Espírito Santo? Então é sobre tudo isso que nós vamos falar hoje com textos de referência. Quero que você pegue aí os 3 Cs: caderno, caneta e o seu coração. E venha anotar todo o insight, todo o pensamento assim que vier de revelação, você corre e anota para que nada fique perdido. Para que você, daqui uma semana, 2 semanas, daqui um mês, né, daqui a algum tempo, você precisar voltar e refletir sobre aquilo mais uma vez, está lá registrado e não vai se perder. Quero te convidar a compartilhar essa palavra, essa reflexão da palavra de Deus com mais uma mulher, com mais uma mãe. Se você me ajudar a cumprir esse ide, né? Ide por todo mundo, levai o evangelho. Se você me ajudar enviando para mais uma mulher, você vai ter uma grande presença, você vai ter me ajudado grandemente no meu ministério. Então eu preciso da sua ajuda, me ajuda a compartilhar, envia. É só clicar aqui no Instagram, é só clicar nesse aviãozinho aqui e enviar para uma mulher. Se você tiver 2, 3, 4, 5, 10 mulheres para enviar, amém, que o Senhor te use poderosamente para me auxiliar nesse ministério. Você que está aqui no YouTube, clica nesse link abaixo, compartilhar e envia nos grupos de mulheres que você faz parte, na família. É uma palavra que vai edificar outras mulheres, né? Se você me ajudar a compartilhar. Eu quero te convidar. Bom dia para quem está chegando, seja muito bem-vinda. Eu quero te convidar a abrir. Deixa só. Vamos aqui convidar? Vamos aqui compartilhar? Deixa só eu convidar aqui as minhas amigas que ainda não receberam a mensagem de que já estamos ao vivo. Deixa eu convidar aqui. Chama aí também suas amigas para vir estar conosco aqui nesse momento. Minha mãezinha, minha irmã,
minhas amigas. Convida as mulheres para que elas possam ser lembradas a estar aqui conosco. Pronto. Não foi falha no envio. Acho que é porque eu mandei para muitas mulheres. Você que está no YouTube, você tem a opção de acelerar. Se você clicar nesses 3 pontinhos em cima, do lado direito, lá tem a opção de velocidade. Você pode acelerar. Esse é um grande benefício de assistir, né, pelo YouTube, que você pode acelerar um pouquinho e ganhar tempo, né? Mas se você é paciente, se você está tranquila, você não vai acelerar. Pronto! Silvana, Lipe, Andréia, sejam bem-vindas. Então, o texto de referência para hoje, eu quero que você anota aí. Nós vamos estar lendo. Dirlene, que bom que você chegou, Dirlene. Já chamou as amigas, já chamou as irmãs? Chame as queridas para vir estar conosco nessa escola para as mães com um assunto bem importante, bem interessante para os nossos dias. Porque qual de nós que não conhecemos ninguém que fala sobre que está ansiosa? Todo mundo, né? Todo mundo conhece alguém que, se não está, já esteve ansiosa. Pati, que bom que você chegou. Patrícia Martins, que bom. Meninas, eu quero que vocês abram a Bíblia e comecem a anotar. Coloquem aí o título de hoje, Consequências da Ansiedade no Lar. Que consequências são essas? Dani, seja bem-vinda. Nós vamos estar falando sobre a luz da Palavra de Deus, a luz da Bíblia. Então, anota o texto de referência. O primeiro que nós vamos ler é o que Jesus disse. O que Jesus disse sobre a ansiedade. Mas primeiro, vocês têm clareza? Você consegue explicar o que é ansiedade? O que comprova que a pessoa está com ansiedade? Você consegue explicar? Você consegue falar? Eu pesquisei e diz assim, olha, que a ansiedade ela é uma preocupação intensa. Uma preocupação intensa, excessiva e persistente. É um medo de situações cotidianas. Então, não é um caso assim isolado que vai acontecer. É no dia a dia, são coisas cotidianas que vai gerando, que vai aumentando essa ansiedade. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre essa preocupação intensa, excessiva e persistente. O que Jesus disse sobre isso? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que Jesus disse sobre isso tem algum peso na sua vida? Pode ser que sim, pode ser que não. Verdadeiramente, o que Jesus deixou escrito sobre isso altera alguma coisa na sua vida? Te muda, te move, te desperta? Porque esse perfil aqui, esse perfil maravilhosamente mãe, tem a intenção de fortalecer mães, de fortalecer mulheres que são mães. Por quê? Porque nós somos como se nós fôssemos a coluna, nós somos a coluna no nosso lar. Se essa coluna está fraca, se essa coluna está doente, se essa coluna está fragilizada, é um perigo para aqueles que estão debaixo dessa cobertura. Nós sabemos que o pai na casa, ele é a cobertura. Na falta do pai, Deus, né? Muitas mulheres não têm a companhia de parceiros, de companheiros, de pais. Então o Senhor faz essa cobertura, o próprio Deus. Tendo um pai nessa casa, o pai é a cobertura espiritual nessa casa e a mãe é a coluna. Se essa coluna não estiver bem, se ela não estiver saudável, fortalecida, perece toda a casa, infelizmente. Ou você conhece alguma mãe num lar que
que está fragilizada, que está adoentada, que vai mal em alguma área e a casa toda fica bem, radiante, esplêndida. Não, não é verdade? Então, esse perfil aqui, maravilhosamente. Maravilhosamente, Bruna? Então você se acha maravilhosa? Não é isso. Em todas as lives eu faço questão de falar. É uma mente maravilhosa. Uma mãe precisa ter uma mente saudável, uma mente, assim como o Salmo 139, verso 14 diz, que as obras do Senhor são maravilhosas. Disso o salmista sabe muito bem. Então, nós precisamos ter uma mente maravilhosa para ser uma mãe segundo a vontade de Deus. Então, começa pela mente. Maravilhosamente, mãe. E aí eu te pergunto, mais uma vez, o que Jesus diz muda alguma coisa no seu dia? Não, eu sei o que Jesus disse, mas nada muda. Continuo ansiosa e continuo preocupada tanto quanto. Então, primeira coisa que eu quero te trazer é a consciência. Eu quero te trazer a consciência de uma coisa. O que Jesus disse, o que ele deixou escrito, muda os seus pensamentos? Te faz meditar? Te faz refletir? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Verdadeiramente eu ouço e sei o que Jesus disse, mas na verdade eu não me movo. Então eu quero te trazer a consciência. Porque nós vamos falar sempre à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito? E na palavra de Deus diz que Jesus disse em Mateus capítulo 6, abre aí, anota, abre a sua Bíblia e confere comigo, lê juntamente comigo o que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 25. Vamos ler juntas? Nós estamos falando sobre ansiedade. O que Jesus disse sobre ansiedade? E aí está escrito, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? Você já tinha lido, você conhece essa passagem? Coloca aqui para mim, sim, eu conheço. Eu já li essa passagem. Eu já li o que Jesus disse sobre isso. Coloca aqui para mim, sim. Ou não, você não conhece, você nunca viu esse texto da Bíblia falando sobre ansiedade? Não, eu não conheço. Coloca aqui para mim, sim ou não. Sejam bem-vindas, todos sejam bem-vindas. Larissa, que bom que você está aqui. Josi, Liliane, eu não. Então, deixa eu te contar. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus disse, olha, não andeis ansioso pela vossa vida. Não andeis ansioso. Não é uma opção. Ah, vocês podem ou não podem, vocês escolhem andar ansiosos. Não. Aquele que sabe quem é Jesus, aquele que conhece Jesus, que ouviu o que ele estava dizendo e estavam ansiosos, ele falou, não andeis ansiosos. Foi uma palavra com uma autoridade, não andeis ansiosos. E aí ele explica, por que você vai se preocupar? Você está achando que as vestimentas é mais importante do que o corpo? Você está achando que comer, se você precisa se preocupar com o que comer, com o que beber, que isso é mais importante do que o corpo? Por que Jesus estava falando do corpo? Porque era Deus que tinha formado. Foi Deus que nos formou e ele tem clareza quanto a isso. E aí, os discípulos estavam preocupados. E Jesus, conhecendo os corações deles, assim como conhece o seu e o meu hoje. Bruna, mas eu não vejo Jesus, eu não sei onde está Jesus, eu só sei que eu só ouço falar de Jesus. Mas eu te garanto que ele é tão real e tão presente quanto naqueles dias. E ele sabe dos seus pensamentos. E ele sabe quando você fica ansiosa. E ele sabe dos sintomas que você sente quando fica ansiosa. E ele sabe que você não foi gerada para isso. Você não foi gerada para estar ansiosa. Você não foi gerada para sentir enxaqueca, insônia, nervosismo,
tensão muscular, sensação de desmaio, taquicardia, esquecimento e tantos outros, gastrite, tantos outros são sintomas da ansiedade. Deus não te gerou para isso. O Deus sabe o quanto o ser humano sofre diante dessas aflições, dessas angústias. Foi por isso que Jesus falou, olha, não andeis ansiosos, não fiquem preocupados. Aí ele vem explicando de uma forma maravilhosa, olha, observa as aves do céu, as aves não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai do céu sustenta. Porventura vocês não são muito mais valiosos do que as aves do céu? E aí eu te pergunto mais uma vez, o que Jesus deixou escrito te move, tem um peso na sua vida, te faz meditar, te inspira a mudar essa mentalidade? Porque a ansiedade começa na mente, é uma preocupação excessiva, é uma preocupação intensa pelo dia de amanhã, pelo que vai acontecer. O que vai acontecer? E a política, e a saúde, essa doença, e essa peste da agora, o que vai vir por aí? Dizem que vai vir mais coisa, diz que vai não sei o quê, e tá tudo muito caro, e vai, sabe, aquela ansiedade, aquela preocupação. Quem não conhece Deus, tem motivo mesmo. Tem motivo mesmo para ficar desesperado pelo dia de amanhã. Mas você e eu, que falamos, que conhecemos a Deus e que somos filhas de Deus, filhas amadas de Deus, não podemos andar ansiosas. Vamos mais a fundo. Um outro versículo é Filipenses 4:6. Olha, Filipenses 4, capítulo 4, verso 6, é uma carta escrita por Paulo. O apóstolo Paulo, sabe o apóstolo Paulo? Foi ele que disse, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Tem uma saída. Não é só não estar ansiosa. Não é só falar assim, ó, não fica ansiosa. Não é só isso. Tem uma estratégia. Qual é a estratégia? Peça para Deus. Eu tenho uma amiga e ela estava me contando que ela passou sim por um momento de ansiedade. Ela passou por um impacto profundo assim e ficou muito ansiosa. E aí ela fez vários exames, ela foi aos vários médicos e um dos médicos que ela foi, que no caso era um psiquiatra, falou para ela assim, olha, você precisa de ter uma religião. Olha, você precisa de ter fé. Um médico disse para essa minha amiga, você precisa de ter fé. A religião ajuda a fé. Esse foi um palpite do médico para ela, um conselho. Eu te digo mais, não é qualquer religião, não é a religião, é o próprio Deus. Ele existe, ele é real. E se você pedir, seu filho quando te pede alguma coisa, você não se esforça para dar de presente ou para atender o pedido do seu filho? Ainda mais pedidos coerentes. Você não faz o possível para poder dar o que seu filho está pedindo? Quanto mais o nosso Deus. Quanto mais Deus. Bom dia, mulheres que estão chegando. Alessandra, Suzue, Grace, minha mãe. Deusini, que bom que vocês estão aqui comigo. Eu fico muito feliz quando vocês estão aqui. Concordam comigo? Não andeis ansiosos. Tá, Bruna, essa parte eu já entendi. Mas qual a consequência? Você está falando que tem umas consequências no lar sobre a ansiedade. Eu te disse que a ansiedade é uma preocupação intensa, profunda e constante nas coisas do cotidiano. Te disse também dos sintomas, alguns poucos, dentro de uma lista enorme. Nervosismo, sensação de desmaio, perca do ar,
Muitas são os sintomas dessa ansiedade. Eu te disse o que Jesus disse. Jesus disse, não andeis ansiosos. O apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos. Mas em tudo, qualquer que seja a sua preocupação, apresente a Deus a sua preocupação, com ação de graça, com súplica, com oração. Aí eu quero te levar, você anotou os versículos? Eu te falei Mateus 6, 25, te falei Filipenses 4, 6, e eu quero te falar mais um versículo. Esse é tão profundo quanto. Esse foi Pedro que disse. 1 Pedro, quero que você abra aí. Eu abro aqui. 1 Pedro, capítulo 5. Vem comigo refletindo o que Pedro diz. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, ele diz assim, ó, entregue. Você já convidou sua amiga para vir estar aqui conosco? Compartilha aqui no aviãozinho, olha, chama sua amiga, porque a chave que eu tenho para te dar hoje, como diz o pastor Tiago Brunet, né? A chave que eu tenho para te entregar, eu vou falar agora. Chama sua amiga, pode abençoar muito a vida dela. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7 diz assim, entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Não é uma opção, não é questionável, é uma certeza. Quando você entrega as suas preocupações, o seu motivo de você ficar ansiosa. Mas primeiro eu te pergunto, você conhece o motivo? O que te deixa ansiosa? É a área da saúde? É um filho? São as finanças? O que te preocupa? O que te preocupa intensamente que te leva a estar ansiosa? Você tem clareza disso? Não, Bruno, eu não sei, eu não entendo, eu só sei que eu fico ansiosa. Eu posso te ajudar. Eu, como coach cristã, eu tenho um método, eu tenho um passo a passo para trabalhar com você. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho, te ajudar a ter clareza sobre o que te preocupa, de onde vem, quais as raízes, o que está na sua mente, o que você pensa e starta aquela preocupação intensa e excessiva. Eu posso te ajudar, me chama no direct. E aí Pedro diz, olha, entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você, pois Ele cuida, é uma certeza, é certo. Não é talvez Ele cuidará de você dependendo do que você... Não, Ele cuida de você. Estejam alertas, e é aqui que eu quero que você preste atenção comigo. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como... Ele não é um leão, é como um leão, imitando um leão, que ruge procurando alguém para devorar. E aqui é onde eu fiquei mais impactada em poder compartilhar essa palavra com você. Quando nós falamos que Deus abençoa, que Deus prospera, que Deus te escuta, que Deus te conhece, amém, amém, amém. Mas quando eu digo assim, o diabo, a pessoa, não sei, diabo, não, isso não existe não tem esse, eu não acredito que nesse negócio de diabo não. Aí é que eu te falo, existe. Assim como Deus é real, essa força maligna também é verdadeira. E o conselho, o aconselhamento de Pedro é: estejam alerta e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. E aí eu ouvi o testemunho olha esse testemunho, que forte. Vê se você consegue imaginar comigo essa situação. Um pai, ele estava contando, né, um testemunho na igreja, que ele nunca teve ansiedade, nunca teve preocupação quanto às finanças, que ele conseguia dizimar, ofertar na vida, né, de outras pessoas.
ele tinha essa voluntariedade, tranquilidade sobre as finanças. Ele não tinha muito e essa falta não deixava ele ansioso, preocupado. Mas aí ele diz que quando a filha dele nasceu, ele disse que começou a viver uma ansiedade como nunca tinha experimentado. Ele ficou ansioso ao extremo.